Fala, galera. Eu sou o Rodrigo Saene, aqui da Plau. Estou hoje aqui com o meu amigo Vitor Pego. Consegui pegar o Vitor porque, na verdade, a culpa é minha. Eu fiz maior confusão com os horários. Mas estamos aqui para o nosso Type Crit Crew de número 19, se eu não me engano. Acho que é 19. Vitor, bem-vindo, cara. Obrigado por você ter marcado esse horário. A gente já vem se falando aí pelas redes sociais, né? Mas eu quero que você que você conte um pouquinho da tua história para a galera, para a gente ir direto para o assunto, para a gente ver teu trabalho e poder comentar em cima, beleza? Bem-vindo aí, cara. Obrigado. Obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade, né? Muito legal ter essa oportunidade de ter o trabalho revisado por alguém que, assim, eu admiro muito o trabalho, como no teu caso e o caso da Plau, né? E, bom, basicamente, meu nome é Vitor, né? Eu acabo de fazer 18 anos, agora aqui em outubro. E eu estou no quarto período de design pela PUC Paraná. Eu trabalho como designer e fotógrafo, e eu tenho como referência uma coisa, às vezes, mais maximalista, mas junto com uma coisa minimalista. Eu gosto bastante de brincar com isso, de uma tela branca com um conteúdo caótico. Eu gosto de brincar com os dois pontos, né, o contraste entre essas duas coisas, e aí dá para ver isso bem nitidamente na minha fotografia. E eu espero que dê para perceber também um pouco no meu design, que é uma coisa que eu gosto bastante de brincar. Maravilha, cara. Se você puder compartilhar a tua tela, já bota a galera para te seguir, tanto na fotografia quanto no design, que aí a gente já entrou. Pô, eu não sabia que você tinha 18 anos e já fico logo surpreso e acho muito maneiro. Assim, a quantidade de informação que você tem acesso certamente é maravilhosa e acho que é muito legal. Mete bronca, conta aí. Sim. Então, vamos lá. Então, esse aqui é o meu Instagram de fotografia, né? Então, aqui eu tenho bastante material. Eu tenho 537 publicações, mas, assim, toda semana eu tenho que arquivar uns 50 posts, que eu já acho que me arrependi, já dá para colocar coisa melhor. Toda hora eu tô postando foto nova e dá para ver que eu brinco bastante com longa exposição, brinco com luz, com flash. É uma coisa que eu curto bastante. Às vezes eu também posto alguma coisinha, algum tipo de pôster, alguma coisa, mas em geral é mais foto mesmo. E esse aqui é o Type Vital, que eu quero, né, no futuro, eu já coloquei esse user para manter no futuro, que eu quero abrir alguma coisa com tipografia. E aqui eu coloco mais o meu conteúdo de design, então aqui eu tenho algumas dicas de fonte e tudo mais, alguns trabalhos que eu fiz para marcas, identidade visual, pôster e cartaz que eu fiz para algumas marcas também. E aqui eu já estava começando a anunciar já um pouco como seria Ancestral. Aqui, por exemplo, nesse post eu fiz falando de cor, só que aí eu coloquei o acentinho só para mostrar que Ancestral tem diacrítico e para lembrar que a grafia antiga de cor era com acento, né? Fiz uma brincadeirinha. Já conta um pouquinho sobre Ancestral, porque a galera não conhece ainda. Isso. Ancestral foi uma ideia que eu tive com o meu primo. Ele estava falando sobre pegar uma tipografia um pouco diferente, que não fosse aquela Arial e tal, e eu, como gosto muito de tipografia, já fui lá fuçar e tudo mais, só que eu percebi que, assim, uma tipografia que está sendo usada muito e que sempre foi muito usada, a Holloway, era uma coisa que já estava tão manjada que precisava de uma coisa um pouco diferente. Então, eu e ele, a gente entrou em um consenso ali da gente usar no nosso trabalho, que a gente fez um lyric video, uma outra fonte. A gente foi procurando, não achou nada que a gente gostava, porque não era tão, assim, um intermédio bom de agressivo e normal, né? Então, aí eu criei a Ancestral. Ainda está em desenvolvimento, claro, tem ainda pouquíssima... Tem algumas letras, números ainda estou criando, e pontuação também estou criando. E é para ser essa coisa mesmo, essa mistura de um pouco agressiva com um pouco de normal. Ok. Boa. Maravilha, cara. E da onde vem teu interesse por tipografia? Só conta um pouquinho isso, enquanto você vai mostrando um pouquinho do espécime. Então, eu já me interesso por tipografia, assim, para falar bem a verdade, desde criança, né? Tipo, minha mãe conta que eu aprendi a ler e escrever, assim, com, tipo, 3 anos, porque eu adorava. Eu nunca brincava com carrinho ou, tipo, outros brinquedos. Os meus brinquedos eram letras de EVA. Eu comprava diferentes letras de EVA com diferentes cores, brincava disso, tipo... Então, minha vida sempre foi realmente muito rodeada de letra. Eu gostava muito também de escrever, de caligrafia.
E aí, uma vez no colégio, minha professora falou que tinha gente que trabalhava com caligrafia para convite de casamento. Aí eu entrei mais nesse mundo, fui procurando mais sobre caligrafia, descobri o lettering, até chegar no meu interesse real, assim, que era fazer tipografia, fazer fonte mesmo. Muito legal, cara. Você chegou na escola a fazer essa coisa que está super na moda de lettering, assim, né? De misturar, fazer organização de estudo por lettering. Chegou a fazer Então, isso, cara? organização de estudo, não muito, porque assim, apesar de eu sempre ser muito estudioso, eu gostava de rabiscar todo o meu estudo. Então, minha Perfeito. folha sempre foi muito rabiscada. Só Aham. que os meus professores, quando eles pediam, tipo, beleza, faz a prova, eu terminava a prova rapidinho, a folha de trás eu sempre fazia um lettering, escrevendo alguma mensagenzinha, alguma coisa pro professor, e eles adoravam, assim, sabe? E aí eu tinha cadernos daquele Ganhava nota de melhor por causa disso, não? já ganhei. O pior é que eu já ganhei. Eu acho que umas 2, 3 vezes. A minha professora de inglês gostava muito, ela me dava uma notinha a mais. Pô, que maneiro, tá vendo? Design é tudo. Design é quase um Aí, ó, tá suborno vendo? aos professores, né? Exatamente. Muito bom, cara. Legal demais. Pô, bacana, cara. Super interessante, assim, até foi bacana você ter mencionado esse teu interesse desde tão cedo, assim, né? Uma das coisas que eu vi, assim, eu estou muito interessado, né? Da onde meus amigos que já têm filhos um pouquinho mais velhos do que a minha, que já passaram na alfabetização e tal, cara, tá uma febre muito doida de lettering, né? Com aquelas canetas Muita. coloridas e aí uma galera Essas que faz isso. brush pen, assim, né? É. E no Instagram, Ah, cara, você vê uma molecada arrebentando mesmo, assim, mandando muito bem tipo um monte de seguidor. E aí você vai vendo um universo gigantesco que, assim, é muito legal acontecer tão cedo, né? sim. Enfim, incrível, muito bacana mesmo. Cara, vamos falar da Ancestral? Conta um pouquinho porque o nome, conta um pouquinho do background dela enquanto eu vou aqui. Agora eu vou trocar de tela contigo, tá, Vitor? Eu vou Aham. passar a mostrar o lugar onde eu vou fazer as anotações do nosso feedback, beleza? Beleza. Posso parar aqui o compartilhamento já? Acho que eu já faço isso assim que eu começo a compartilhar, ele já descompartilha a sua. Então, Beleza. tá lá. Então, o nome é basicamente porque, assim, o meu primo, ele estava fazendo justamente um vídeo para falar sobre a vivência do povo preto no Brasil. Uhum. E né, ele é preto e ele faz muito parte desse movimento de militância mesmo, e ele queria alguma coisa que remontasse alguma ancestralidade na própria letra. Então, Uhum. assim, uma coisa que seja um pouquinho agressiva, um pouquinho para trazer essa coisa do cotidiano. Então, veio mais dele, ele que sugeriu o mesmo nome. Como é o nome dele? É Leonardo. Grande abraço para o Leonardo, obrigado aí pela presença no nosso episódio também. Legal, cara, bacana. Gostei da referência, do nome, dos porquês, né? Isso tudo faz muita diferença no projeto, né? E acho que Sim. ajuda. Você chegou a olhar referências, assim, tipo coisas. Tudo bem que a Railway foi uma referência Uhum. direta, assim, né? Mas você olhou para outros, você chegou a fazer tipo um mood board de referências, alguma coisa que te Fiz. inspirasse, assim? Por acaso você tem isso Demais. fácil à mão? Tenho no próprio arquivo da logo aqui da logo não, da fonte no Illustrator, eu tenho Uhum. aqui algumas das fontes que eu estava me inspirando, a Hatch, a Motiva, da Plau mesmo. Eu fiz algumas alternativas para brincar com o R, com o Y, para lembrar um pouco a Tenez, a voltinha da Tenez. Aham. E eu gosto muito daquelas fontes que elas variam como que eu posso dizer, de largura, como algumas da Ono Typeco, eu estou bem viciado em usar Obviously, por exemplo. Então, Perfeito. eu usei essas referências para fazer. Maneiro. Você tem elas aí para a galera poder ver? Eu vou parar de compartilhar minha tela e eu te devolvo para você mostrar. Porque uma coisa Sim, é você sim. falar, né? De repente eles vendo, que ajuda também. Mas Sim, sim. legal. Deixa eu colocar. Essa hatch acho que eu nunca tinha ouvido falar, não. Se você puder mostrar, a gente. Com certeza. Aqui, ó. Então, aqui eu fui procurando no meu próprio Legal. arsenal aqui do Adobe Fonts. Então, como eu disse, né, eu estava pegando bastante referência do Rzinho da Tenez. Então, eu tenho até que abrir o Fontlab aqui para mostrar.
aqui essa hatch, que ela é uma slab serif, eu usei bastante ela para fazer os números, porque assim, Legal. uma dificuldade muito grande é número e o S. É tipo, eu demoro horas para ver algum que eu goste muito, assim, de verdade. Uhum. E aí eu usei bastante ele de referência, que eu gosto bastante dos números dela, ela é bem estruturada. E a motiva, porque a motiva é muito normal, né? A gente vê a motiva, eu que jogo bastante, o meu amigo também, que está aqui atrás, inclusive de mim, ele Eu tô joga vendo... bastante. Fala, brother, beleza? A gente vê a motiva na Steam, por exemplo, a gente vê a motiva em vários outros lugares, e ela é uma fonte que traz esse cotidiano para Ancestral. Total, total. Maneiro, cara. Só isso, deixa eu dar uma olhada nessa sujeira aí, que acho que é muito bacana Sim, ver esse sim. processo, assim, né? Ó, testando a largura da fonte, do jeito que eu queria, o Wave muito, muito narrow, muito extended, daí fui fazendo. Muito legal. E você foi fazendo ela toda no Illustrator? Ou isso é tipo um começo e depois você foi para outro programa? Ó, Eu fiz no Illustrator e fui pro... eu tava vendo se combinava com uma coisa mais agressiva e com uma coisa mais redondinha. Eu fiz também no... Até fiz um símbolozinho da faculdade aqui. Eu faço meus trabalhos da faculdade em cima de fonte, em cima de tudo. Não, beleza. É isso aí, é isso aí. Deixa eu abrir aqui o FontLab. É muito bom olhar também os aplicativos, né, que estão abertos, assim, tipo Discord, Twitch, Total Gamer, Total Gamer. Não, eu abro tudo ao mesmo tempo e meu computador que lute. Deixa eu colocar para cá. Muito bom. Gostei dos seus testes ali no Nigéria, né, onde você faz essa coisa da variabilidade, legal pra caramba. Isso. E eu também estava testando justamente com nomes africanos, né, que igual meu primo tinha sugerido, para remontar um pouco o que ele tinha pedido para mim. E para, por exemplo, Gana, então eu estava vendo se com um G mais comum ou com esse com um dentinho para baixo qual fica melhor, ou se é uma coisa mais redonda, então eu fui fazendo esse teste. Maneiro, cara. O C, tem um C aí, um Ícaro ali na esquerda. Volta, mapa direita, mapa direita. Aí. Esse C, ele lembra muito a BRI, né? Aquela fonte BRI, BREF. Sim, eu tenho ela aqui. Deixa eu abrir ela. Lembra, sim. E acho que isso até é culpa do livro que eu estava lendo, que conta um pouco sobre tipografia e fala um pouco da BRI. Ah, que doideira, não tá nem... Eu que devo ter viajado na minha cabeça aqui, porque parece que tá bem menos do que aquele C. Mas é justamente para ele ser bem redondinho na ponta, ele faz um... Não. E quase volta, né? Mas massa demais, cara. Pô, perfeito. Assim, acho que olhar essa sujeira é tão importante quanto olhar o resultado, né, cara? Porque mostra o quanto que você progrediu, o quanto que você pesquisou, o quanto que você batalhou para chegar onde você está, né? Muito bacana. Isso. Vamos, então, para essa parte da gente olhar o que tem até agora mais refinado do que você fez, e aí a gente bate esse papo e qualquer coisa eu volto para a gente ver ela no FontLab. Pode ser? Sim, sim. Beleza. Boa. Beleza. Então, vou voltar aqui para o nosso. Vou abrir aqui. Essa fonte aqui não é a ancestral, né? Não. Essa é a Mabri Pro. Essa daí é da minha identidade visual como Vital, como design. Ah, beleza. Entendi, perfeito. Boa. Então, a gente tem aqui... você fez todas as maiúsculas... Ah, não. Já tem minúsculas, já tem acentos e tudo, né? Beleza. Vamos lá, cara. Alguma coisa eu apertei aqui, ele parou de... Ah, não. Tá... Cara, tomara que esteja gravando, senão perdemos um episódio aqui. Vamos ver. Aqui no Zoom... Eu acho que era esse aqui. Ele não conseguiu compartilhar a tela. Pronto. Agora você está vendo o meu iPad, certo? Isso. Agora, maravilha. Beleza. Então, beleza. Vamos lá. O primeiro passo é a gente olhar a proporção. E eu diria assim que ela tem uma proporção um pouquinho mais para estendida, né? Pelo menos nas maiúsculas. Só para a gente... Não estou julgando nada agora, não. Tá? Estou só tentando descrever o que eu vejo para a gente trocar. Então, eu vejo que é uma proporção um pouquinho mais para estendida. Tem algumas letras
Que a primeira coisa que eu olhei foi dois elementos aqui que eu acho que fugiram um pouco, que são esses dois aqui, que eles saíram da altura da capitular. Então, isso é uma coisa que, de repente, você já pode rever. Tá? Sim. Aí, cara, em termos de essa relação claro-escuro da letra, né? Se tem alguma coisa muito fora, ficaria mais gritante. Eu não estou vendo isso tão claro, assim, por enquanto está bem homogênea, né? No sentido de não tem muita coisa, não tem nada que está destoando muito, a princípio. O K é a letra que, para mim, está destoando um pouco em termos de qualidade de desenho. E aí tem a ver com essa história de fazer uma letra mais estendida. Essa relação aqui ela fica difícil de lidar um pouco, assim, né? Algumas sugestões que eu poderia te dar, tipo assim, definir bem como é que vai ser essa junção, e aí você pode experimentar separar, né? Fazer uma coisa meio separadinha. E aí você vai ter essas duas coisas. E aí aqui, se você for mantiver essa relação de junção entre a haste vertical e a seta, né, do K, eu acho que você tem que deixar essa parte aqui um pouco mais larga, assim como essa um pouco também. Mas, além disso, você tem que trazer essas duas mais para a direita, para ela ficar um pouco mais estendida. Ela parece estar um pouquinho mais estreita do que o resto. Isso aconteceu mesmo. Inclusive, até depois aqui no FontLab eu vou mostrar, tentei dar uma corrigida, depois que eu mandei o specimen, fui eu mesmo criticando já, e aí eu percebi que realmente... Isso é um exercício excelente também, cara, mandar para alguém. Quando você manda para alguém, você passa a julgar muito aquilo que você fez, né? Tipo, toda vez que eu colocava um negócio no Dribbble, eu tirava, mexia, botava de novo, tirava, mexia. Vira um ciclo meio sem fim ali de revisão, né? Sim, parece que quando você manda para alguém, você tem que conferir se foi tudo certo, daí você vai encontrando os errinhos, os pequenos errinhos. Exatamente, cara. Dito isso, assim, as proporções estão bem homogêneas. Eu olharia se as suas letras redondas, né, o seu G, C, se eles não estão um pouquinho estreitos em relação às letras retas, o F, o G, o E, desculpa, o F. Talvez elas estejam. Ou que essas aqui estão um pouco largas, ou que o G está um pouco estreito. Tá? E aí acho que isso pode te dar uma orientação, assim, se tem um elemento de controle. Talvez seja o H o elemento de controle, né? E aí você vai comparando H com X, H com W, H com V, H com... E aí vai resolvendo. Sim. Tem um momento aqui, ó, que é difícil de lidar, que é essa junção aqui, que ela fica geralmente um pouco escura demais. Então, para isso, você teria que fazer umas compensações óticas, tipo, diminuir isso aqui um pouquinho, sabe? Sim, eu cheguei a pensar em colocar até uma ink trap aí para compensar, só que daí eu acho que se eu colocasse, eu teria que colocar na fonte toda, né? Assim, nem acho que precise de ink trap. Você só tem que meio que ajustar no sentido de deixar mais fina essa parte toda aqui, ó. Tem que ficar um pouco mais fina, que aí ela vai... E não precisa ter um ink trap, né? Não precisa ter um recorte ali e tal para isso acontecer. Vou até pegar uma lapiseira e ficar desenhando já isso no sketch, para já colocar em prática. Espera aí que eu vou espirrar. Não, beleza, não espirrei, não. Aí, outro ponto é esse valor da haste vertical, se você comparar com esse ponto máximo do R, me parece que esse aqui está um pouco pequeno. Ou seja, você teria que trazer esse ponto um pouquinho mais para a esquerda. Talvez essa haste toda um pouquinho para a direita, ou mesmo o contrário, manter essa, mas essa aqui trazer um pouco para a esquerda. Porque parece que quando você deixa na diagonal, ela pareceu um pouquinho mais fina, pelo menos. Ok.
tá? Assim, questão de terminação aqui, você terminou esse C bem reto, né? E aí você fez um desenho que é reto e termina mais aberto, né? O que é bem interessante. Teu S poderia ser um pouco mais assim também, né? Para que ele se mantenha como parte dessa mesma família. E aí você tem o desafio de resolver o G, que eu acho que talvez tenha a ver com deixar essa parte aqui um pouco menor. Aí eu não sei se vale a pena ter essa espora, não sei. Aí você vai ter que testar mesmo, sabe? Sim, Mas eu acho sim. que ela poderia ser um pouco mais baixa, a terminação, talvez. Só para você ter um pouquinho mais dessa relação, né? Sim. Para deixar ele com a terminal bem retinha. A feira de baixo. E ao mesmo tempo ter um pouco dessa personalidade meio diferente, né? Que você conseguiu no C e tá começando a conseguir no S também, sabe? Tá? Aí no teu J, se você terminou o J, você terminou o S reto, certo? Você terminou o C diagonal e você terminou o J quase horizontal. Acho que você tem que decidir qual dessas três você vai fazer, tá? Eu acho interessante o corte reto no J, por exemplo, pode ficar interessante, sabe? Pode ficar legal. É um pouco, eu considero assim, um pouco mais agressivo. É um pouco mais assim, porradão. E ao mesmo tempo compacta um pouco mais a letra, assim, deixa ela bem junta da próxima, assim. Sim. Assim como de repente se você fizer isso, né? Então você tem essa reta terminando com, talvez você ganhe em agressividade fazendo isso, sacou? Aí experimenta, é uma questão de experimentar, tá? Olharia para ver se o V não está um pouquinho largo. Tudo aqui é sempre uma dúvida, tá? E é sempre uma... Você vai fazendo e vai vendo. Talvez o N um pouquinho largo em relação ao M. E aí pode ser o N largo ou o M estreito. Acho que o L poderia estar um pouquinho menor também. O As L maiúsculas ficaram todas muito estendidas, né? Elas têm mesmo... Até o B, ele é um pouco descolado, assim. Isso, exatamente. Foi por aí que eu fui percebendo que ela era um pouco mais estendida. Eu acho que teu U, que é uma letra... Cara, parece simples, mas ela é difícil. Ela parece estar um pouquinho assimétrica. Ela parece estar mais assim. E ela... Tá, vou exagerar o efeito, mas ela parece fechar um pouco mais do lado direito. Sim. Tá? Aí... E outra coisa que você pode testar com a letra U é deixar ela um pouquinho menos circular. Deixar ela um pouco mais flat embaixo. A gente tende a fazer uma letra U super circular, né? Quase como pegando um O e colocando as hastes para cima, mas ela pode talvez ser um pouquinho mais achatada. Dá para parecer um pouco mais com o D, que ele é um pouquinho mais achatadinho. Isso, verdade. Tem razão. E aí joga um pouco com isso também, experimenta, sabe? Quanto quadrado e quanto redonda tem que ser. Porque essa relação é uma relação que está presente, né, nessas letras todas, sabe? Ela tem que fazer... Uma tem que fazer meio que jus à outra, sabe? Sim. Então, por exemplo, se você tem um O mais quadrado, você sabe que seu D também vai ser mais quadrado. Se você tem um O mais redondo, seu D vai ser um pouco mais redondo. Então, essas relações são super importantes. Seu O está bem redondo, bem mais para redondo do que quadrado, entendeu? Só para você manter isso em mente quando estiver desenhando. Esfacejamento aqui parece estar mais para display, mas um pouquinho mais confortável do que está a minúscula. Eu achei que a minúscula está um pouco apertada.
E aí você pode abrir um pouco isso. Como é que eu vejo isso? Pô, eu vejo essa contraforma versus a entreletra. Eu olho para uma, olho para outra, vejo que está um pouquinho apertado. Se você for usar essa fonte em letras garrafais, acho ainda que vale a pena abrir um pouco mais, mas é uma coisa que faz diferença, principalmente quando a gente olha aqui, tá? Quando a gente olha aqui, eu consigo ver as palavras muito juntas, o espaço um pouco amplo entre as palavras, e isso faz com que ela vire pequenos grupos, assim, né? Ao invés de você olhar o todo, você olha esses pequenos grupos separadamente, que não é muito o que a gente quer, tá? Aí, a mesma coisa que você fez, por exemplo, no C, né? Essa definição, né? Se ele vai ser reto, se ele vai ter uma reta, isso se aplica totalmente às letras minúsculas, né? E aí as terminações, deixa eu botar outra cor aqui só para a gente... As terminações, elas têm que ser consistentes, bem consistentes. E eu acho que aqui ainda não chegou lá. Acho que ainda precisa dar uma olhada um pouco mais a fundo nessas terminações e também nessa questão da relação maiúscula e minúscula, porque a maiúscula estando estendida, a minúscula me parece estar um pouquinho mais para normal e, em alguns momentos, até um pouco condensada. Eu acho que letra... Tem uma letra que eu acho que está... eu vi que você começou a incorporar umas coisas da Obviously aqui, né? Né? Cara, de novo, você tá olhando para um monte de letra e tentando incorporar um monte de coisa que você está vendo. O próximo passo é você ver assim, cara, qual dessas coisas que vale a pena manter dentro da consistência do todo, né? Versus a deixar cada uma ser uma coisa única, sacou? As letras elas têm que funcionar em conjunto mais do que separadamente. Elas têm que ter uma personalidade, sabe? Sim, sim. Aí eu vejo algumas coisas aqui, que isso aqui, né, é um pouquinho da motiva, né? O N, ele tem um quê de motiva também. A motiva, ela tem um pouco essa pegada meio, né? Ela não é tão ela vai um pouquinho para cima, assim, meio de supetão, e daí desce rapidinho. Que eu não vejo aqui, por exemplo, tá? Que é assim, o N e o M, a relação tem que ser quase que de irmão mesmo. Mesmo que o M tenha um arco um pouco menor, essa relação de tensão, né, que a gente chama, a tensão dessa curva tem que ser bem similar. Enquanto que o M, no teu caso, ele fez uma coisa quase meio assim, né? Ele caiu rápido, assim. E o N não. O N fez, voltou e quebrou, né? Então, acho que é um ponto. Outro ponto... Então, isso faz com que... Eu acho que abre primeiro espaço entre essas letras, um pouco, tá? Sim. Usa como controle, não é à toa que a empresa chama, como chama, na verdade é ou não, né? É assim, os grupos de controle. E aí você vai fazer o seguinte, cara, você vai fazer assim, HH, aí faz um N, HH, O, aí faz um N, O. Isso no FontLab, né? Para você espacejar e conseguir achar quanto de espaço tem que ter entre as letras maiúsculas e as minúsculas. Aí depois você faz NN, HNN, O, HO. E aí faz a mesma coisa, tipo, né? O, aí o mini O, o HH, Sim. O, HH, que aí você vai começar a entender essas relações de espaço e espaço entre uma e entre outra e já vai melhorar muito. A partir do N você vai ter, né? M, vai ter R, vai ter um monte de letra. A partir do O você vai ter B, você vai ter D, você vai ter E, você vai ter G, você vai ter... Todas as que têm a redondinha de um lado, você vai ter a partir do O. Todas as que têm a reta do outro, você vai ter
a do N. Então, já vai resolvendo muito do teu valor de espaçamento. Outra coisa muito clássica é peso do assento, peso dos assentos. E eu acho que eles estão um pouco finos nesse momento, tá? Isso é muito clássico e você pode ver assim, eu até já estou ajustando isso para as próximas versões da minha fonte. Acho que a Guanabara foi minha terceira fonte. E, cara, os assentos são muito tímidos, sacou? Precisa dar uma exagerada mesmo para ele, quando a gente reduzir o tamanho, ele ficar legível. É uma coisa que eu também tinha percebido na hora que eu estava fazendo os assentos, e eu tive muito problema até em corrigir isso, é que o assento também é bem largo. Tipo, geralmente os assentos, eles são pequenos, né? Coisinhas ali que só sinalizam a letra, só que eu tentei dar uma estendida nele para ele aparecer melhor, e acabei também falhando justamente na questão do peso dela. Ficou bem fininho. Principalmente nesses, tá? Nos acentos agudos e graves. O tio, por exemplo, não está tanto. E aí tem uma questão da altura que elas vão estar, sacou? Imagina que você tem uma linha imaginária quase como se fosse uma avenida imaginária dividida por uma linha central aqui. Esses assentos eles vão ter que estar alinhados horizontalmente, meio que na mesma linha central. Certo? Então, tipo, essa tá baixa, essa tá mais ou menos ok, seria mais o controle, e essa aqui está muito baixa. Sacou? E aí você vai organizando isso, bota umas letras uma do lado da outra e vai organizando. Sim. Eu acho que uma letra difícil pra caramba de fazer, essa parte está um pouco pesada, e eu acho que ela está deslocada um pouco, né? Essa relação está um pouquinho deslocada, não é fácil. Outra coisa que acontece clássica do W também, ó, esses ápices pequenos, né, os dois estão pequenos e esse aqui grande. E isso faz com que isso vire um trapézio um pouco grande demais, sacou? Aí eu acho que ou você diminui isso aqui um pouco, e aí você vai conseguir deixar isso aqui um pouco mais paralelo. Não é que tenha que ser paralelo, tá? Muitas vezes não é, mas é porque aí você vai ter uma igualdade entre esses três elementos. Então, no W, você fica de olho sempre nos ápices e na relação entre os triângulos. E essas duas coisas, esses dois parâmetros ficam indo e voltando. Né? Sim. Em termos de espacejamento, eu acho que a hora que você começar a refazer esse exercício aqui, tudo vai mudar. Então, é até difícil para eu julgar agora, porque eu sei que você vai mudar bastante coisa de um lado para o outro. Mas o que eu vejo nesse momento é ainda o espacejamento precisando de um carinho. Né? Isso tá muito isso tem display. Está muito display e em alguns momentos está um pouco... Por estar muito display, você vai ter momentos, por exemplo, onde você tem esse T, e por ele estar muito apertado, mas ele ser uma letra que tem um buraco, né, uma contraforma muito grande, ele cria ele deixa um problema no ritmo da letra. Tá? Então, você vê, o time aqui está ok, o espacejamento, mesmo que esteja com um tracking meio apertado. Certo? O que seria o tracking, né? Mas aqui nesse caso é só o entreletra. Mas por essa letra criar esse buraco e estar nesse contexto do tracking apertado, ela fica muito longe da outra. E aí ela cria um T-ion. Aí aqui o R talvez você tenha que trazer o RSB, que é o Right Side Bearing, nome em inglês, mas que diz é o respiro direito. Ou seja, que na caixinha, né? Você tem o R, aí isso aqui é o respiro direito.
E aqui é o respiro esquerdo. Certo? Aí eu acho que o R ou o S está com o respiro esquerdo muito alto, muito grande, ou o R está com o respiro direito muito grande. E aí o first vira first, né? Tá? E aí o resto vai ser um pouco consequência disso, tá? Eu boto uma pilha para você não fazer nada de kerning, né? Existe um ímpeto grande da gente resolver, por exemplo, o by, né? Esse by. Por ele ser uma redonda que tem uma diagonal, a gente quer fazer com que ele fique perfeito, juntinho, etc. Resiste a esse ímpeto por enquanto. Por quê? Porque a gente está querendo acertar o que a gente chama de fit. O quanto essa letra está bem esfacejada sem depender de kerning. Tá? E aí, a partir de um bom fit, você vai para o kerning. Mas isso ainda são realmente necessárias. Exato. E muito, assim, hoje você tem uma abertura para fazer um monte e o arquivo não vai gritar. Antigamente você tinha um limite de quantos pares de kernel se fazia por uma questão de desempenho. Até tem isso hoje, mas, cara, não é mais uma questão. O problema é que, com um fit ruim, se você está num software que não tem kernel, às vezes até um PowerPoint não aceita kernel, dependendo da versão, você está ferrado. A sua fonte ela vai ficar pior de usar, vai ficar mais difícil de usar, entendeu? Sim. Tá? Aqui eu acho que esse espaço fica um pouquinho maior do que esse. Aí acho que, de repente, é uma questão de você girar um pouquinho esses dois. Sim. Ou trazer esse um pouco mais para cá, né? E aí você introduziu um novo conceito aqui, que é esse canto arredondado. E aí eu me preocupa porque é outro elemento de personalidade que não está em outros lugares. Sacou? Então, talvez eu coloquei isso nas aspas. Quando eu fui fazer as aspas, eu me preocupei para deixar, né, tipo, oticamente bonitinho ali. E daí acabou que, como a gente está viciado em deixar um zoom muito grande ali no FontLab, quando você tira o zoom, você vê que não precisava. Exatamente, cara. Esse é um excelente descoberta, assim, e aprendizado, porque realmente é desnecessário. Na verdade, não é que seja desnecessário, pode ter, porque às vezes você está usando ali garrafal, pôster, etc. Mas se tem aqui, aonde mais tem? E aí entra a questão de, pô, vale a pena perseguir isso agora ou não? Às vezes não vale. Mas é uma questão, uma dúvida que você tem que realmente considerar. Sim. Aí eu vi um negócio aqui agora. Não, o S tá. Aqui está igual ao S de cima, né? Mas aí ele vai mudar, né? A princípio, porque aí você vai tentar fazer aquele esquema. Isso igual o C. Se eu não me engano, tem uma Museu que é bem assim, aquela fonte Museu. Tem essa configuração assim que é diferente. Em cima é de um jeito, embaixo de outro. E eu acho que é isso, Vitor. Eu acho que essas são as coisas que estão mais pegando para mim assim nesse momento, tá? Por outro lado, cara, eu acho que é um excelente começo. É uma fonte Sans. Num universo de Sans, você tem uma dificuldade, né? Você conseguir achar uma personalidade. Mas, cara, segue esse exercício porque isso vai te fazer aprender um monte de coisa legal. Assim. Com certeza, com certeza. Você tem mais alguma dúvida que você queira perguntar, alguma coisa? Assim, na verdade, até tenho aqui, queria mostrar no FontLab os números, porque, como eu disse, eu tenho muita dificuldade. E com justamente ali a altura por exemplo, do ponto de interrogação, ponto de exclamação, eu acabo, às vezes, pensando que tem que ser maior do que as maiúsculas, né? Ou então que ela tem que ser o dobro das minúsculas, e daí eu vou me confundindo e acaba ficando tudo errado. Entendi. Cara, essas fórmulas matemáticas que a gente faz,
elas às vezes ajudam, às vezes elas confundem. Nesse caso, a gente tem que... Uma coisa que ajuda é abrir um monte de fontes no Illustrator, digitar as melhores que você puder encontrar para você poder aprender como é que são solucionadas essas coisas nessas fontes que a gente está acostumado a usar, né? Então, Sim. Exclamação e interrogação, eles batem com a capitular justamente porque eles estão no contexto de um parágrafo, né? Então, se você tem um contexto de parágrafo, você não quer que nada salte aos olhos na hora que você está lendo, né? Então, imagina, né? O cara está fazendo uma pergunta, de repente o negócio fica bem mais alto. Não é isso que a gente quer uma homogeneidade na leitura. Então, pensa nisso sempre, assim, é mais para ser homogêneo, né, para quem está lendo, do que para ser não homogêneo, para ser heterogêneo. Por outro lado, quando você está fazendo uma fonte muito display, eu nem acho que seja o caso da sua, tá? Porque eu acho que ela não é tão display quanto você... talvez ela não é... Por exemplo, a Obviously, ela é bem display, porque ela tem características bem... Ela vai nesse detalhe do detalhe, quando ela faz aquele... Né, meio que um arco no i. São coisas que são feitas para ser vistas grandes, e que está tudo bem se forem vistas pequenas. A textura ela se transforma quando está vindo pequeno, né? Então, esses micro detalhes fazem ela ficar um pouquinho mais orgânica, um pouco mais cheia sei lá, de personalidade, textura. né? Personalidade de textura. E aí, resta entender o quanto que você quer imbuir essa fonte de personalidade ou não. E consistente, assim. Aonde é que vai essa característica? Ela vai nas letras que têm terminação tipo C, G, S, né, nas maiúsculas. A mesma coisa para as minúsculas que têm essa terminação. E por aí vai, sabe? Acho que por aí vai. Então, e no momento que eu estou tentando colocar, por exemplo, um pouco, igual como eu disse, misturar um pouco de agressividade com uma letra cotidiana, talvez é válido, então, manter por exemplo, ponto de interrogação ou exclamação, talvez não muito maior que ele, eu acho que está bem maior, agora vendo realmente perto das maiúsculas, né? Mas talvez um pouco maior, justamente para ela dar essa puladinha, caso ela esteja no display. Cara, ela vai dar essa agressividadezinha. Por que eu acho que não? Porque essa dualidade entre agressividade e normalidade, você tem que fazer, na minha opinião, tá? No contexto do desenho da fonte. Tá? Então, assim, como é que seria uma interrogação agressiva e normal ao mesmo tempo? Será que ela é uma coisa exageradamente assim, sabe? Sei lá, pá! Isso você está resolvendo no desenho. Ela continua sendo, né, tipo, parte do todo. Ela está na mesma altura do H, se você bota um O, né? Mas esse exagero né, a curva ser muito pequena e vir uma porradona para baixo faz com que ela seja, sei lá, mais agressiva. Poderia ser outra ideia. Tem milhares de possibilidades, né? Você pode fazer um negócio que é só sei lá, Eu cheguei a quase fazer um set para exatamente. Eu tenho no desenho aqui no Illustrator que é praticamente um set com um ponto embaixo. Só que aí você começa a falar, pô, confunde com set. Exatamente, aí que pegou. E também, entendeu? Principalmente, eu vou ter que colocar isso em outras letras para manter a consistência, daí acabei desistindo da ideia de deixar parecendo set ou deixar uma coisa muito angular. Exatamente. Cara, essa é a grande questão da design, assim. É o quanto que você consegue embutir no desenho de uma letra para que ela consiga passar essa mensagem que você quer. Eu acho que letras normais, em contextos agressivos, funcionam muito bem. Tipo, o David Carson fazia isso com maestria. Pegava uma fonte tradicionalíssima e fazia no design gráfico ela se transportar para um universo agressivo, né? Grunge, o que seja. Eu acho que você tem que exercitar no desenho, não na diferença de altura, entendeu?
é um elo um pouco fraco, porque você vai conseguir fazer, você vai conseguir dar esse contexto, né, de mudança. Sim, vai estar. Mas a que preço? Ao preço de uma legibilidade completamente rompida, né? Então, acho que é essa questão que você tem que tratar aí no seu desenho. Eu acho que até entendi numa questão do seguinte, o designer que vai usar a letra que aumente um pouquinho, se ele quiser deixar mais agressivo, né? Acho que essa seria meio que a resposta. O contexto ali que vai mandar se vai ser agressivo. Entendi. O contexto ajuda, e você pode, no seu contexto do desenho da letra, achar a agressividade, mas na letra, não nessa diferença de altura, não nessas coisas que talvez para uma funcione bem, mas para o todo não funciona tão bem. Entendeu? Com certeza, entendi. Tá? Acho que é por aí, cara. Por exemplo, tá? Vou dar um exemplo de um F que poderia ser agressivo, que tem um pouco dessa, né? Se você hoje em dia tem uns Fs sendo feitos que são bem assim, né? Tipo, pá, uma coisa meio um gancho assim, né? Sim, tô vendo bastante disso. Acho que até a Wolf o Notapicô é assim. Isso tem a ver com, às vezes tem a ver com o tamanho, que ela tem que estar, por exemplo, a Wolf, ela é mono, né? Então ela tem que caber, um F normal tem que caber dentro de uma caixa quadrada do mesmo tamanho de um W, sei lá. Então eles fazem esse tipo de coisa. Às vezes é simplesmente por uma questão estética também, entendeu? Então, aí beleza. Sacou? Aí um S que, sei lá, um S que seria agressivo, sei lá, uma coisa meio 2 ao contrário, então uma parada meio 5. Sei lá, dá para inventar. Você tem que experimentar com isso e saber que se você fizer uma, vai ter que reproduzir em outras para que ela pareça ser parte da mesma família. Entendi. Beleza? Beleza. Show de bola, Vitor. Então, cara, eu vou te devolver esse PDF comentado. Aí, se você quiser ir mostrando nas tuas redes sociais o teu desenvolvimento, ou mandar para mim, manda. A galera que estiver assistindo quiser comentar alguma coisa também, bota nos comentários ali no YouTube. Por favor, feedback é muito importante. Muito bom. E, cara, parabéns. Eu só posso dizer parabéns. Assim, com 18 anos, eu estava, sei lá, começando uma faculdade de nada a ver. Então, se você tiver com 18 anos já está gostando de letra, eu acho que tem um futuro muito legal nesse universo das letras. Tudo que eu posso fazer é te encorajar para fazer mais, botar pilha mesmo, porque eu quero ver mais gente fazendo. Que bom, muito obrigado. Beleza? É isso, cara. Vou dar um fechamento aqui na nossa gravação. Esse foi o TypeScript Crew de número 19. Vitor Pego, moleque de 18 anos arrebentando aí, já fazendo, né, a sua primeira fonte. Obrigado ao Leonardo aí, que encorajou também e trabalhou junto com o Vitor nessa tarefa. Vamos com tudo. E eu acho que esse vai ser o último TypeScript Crew do ano. Então, até ano que vem, estamos juntasso. Descansem quando puderem. Usem uma máscara. Fiquem em casa se puderem. Se forem para a rua, vão com cuidado. Vitor, muito obrigado pela tua presença, cara. Um grande abraço para o nosso jogador ali atrás. Como é que chama ele? Matheus. Abraço, Matheus. Tudo de bom, meu brother. Eu vi que você está na foto do cara ali. Eu vi que você está na foto dele no Instagram. Beleza. Exatamente. Show de bola. Então tá. Um abração, Vitor. Obrigado por tudo aí. E tamo junto. Qualquer coisa é só dar um toque. Tamo junto, então. Obrigado, viu? Valeu. Um abração, cara.